Fala galera, beleza? Daqui vão te ver aqui em mais um Bora Codar, esses desafios semanais onde a gente sempre solta um projeto para vocês na comunidade em boracodar.dev e aí a gente espera com que você faça alguma coisa e a gente vem aqui e conclui parte desse desafio. E esse aqui tá animal, pessoal, a gente vai aprender a fazer um backlight, olha que legal, tudo com CSS, a gente vai mudar a cor dessa imagem de fundo. Quando a gente der um play no vídeo aqui, presta atenção que as imagens, a luz de fundo, ela vai ficar seguindo conforme o vídeo, essa é a cereja do bolo desse projeto de hoje, tá? Tem muita coisa legal pra gente discutir aqui, além de você aprender o efeito de glassmorphism, né, que é esse efeito de tudo embaçadinho, que é um simulador de realidade virtual, né, um simulador de um navegador e tal, mas enfim, tem muita coisa legal pra gente conversar aqui sobre CSS, HTML e claro, JavaScript vai estar rolando aqui também. Então, bora codar, bora pra aula. Muito bem, pessoal, então eu comecei o projeto aqui, algumas coisas já, e vou explicar para você o que é que temos aqui para você iniciar o seu projeto também. Eu criei uma pastinha, chamei ela de Bora Codar 25 e coloquei ela dentro do VS Code, tá bom? Aí eu criei esse index HTML e esse style CSS que está vazio. Está aqui embaixo o style CSS, está aqui em cima o index. E eu fiz o link, né, do style com o index, beleza? Para o seu VS Code ficar com esse visual, se você quiser que ele fique com esse visual, a gente deixou aqui para vocês os settings JSON dentro dessa pastinha .VS Code. É importante que ela seja feita dessa forma, tá? .VS Code é uma pastinha que vai estar dentro do seu projeto. E aí você vai colocar esses settings.json e você pode encontrar essa mesma informação aqui no GitHub, tá? No GitHub Bora Codar, Mike Brito /Bora Codar. Você vai ter essa pastinha .VS Code. E aqui você vai ter os settings.json e aí você pode só copiar isso daqui e colar lá, ok? Esse navegador que eu escolhi usar aqui é o Arc, navegador Arc, ele é muito bom. E eu já deixei aqui ele aberto com esse 127.001.55, que é o quê? É justamente um dos plugins que nós vamos ter aqui, que é o Live Server, tá? Quando eu clicar aqui, ó, onde está esse desligar aqui, close, tá vendo? Click to close, no meu caso já está ligado. Quando eu clicar aqui, ele vai estar fechado, ou quando eu clicar aqui no Go Live, ele vai estar funcionando, tá bom? Aí sempre que ele funciona, ele tenta abrir uma janelinha nova para mim. Legal. Outros plugins que nós vamos usar aqui. Material Icon Theme, Omni Theme, Prettier, ok? Eu tenho outros plugins instalados, mas esses aqui são os mais importantes de agora. O segundo mais importante, que é o grande lance, esse daqui tá muito legal, galera. Figma for Devs é um plugin, tá, que ele vai trazer o Figma dentro do seu editor de texto. É muito legal aqui, dentro do VS Code. E como que vai funcionar? Vou até aumentar a janela aqui já. Vai funcionar da seguinte forma, ele vai mostrar para você isso daqui, você vai ter que fazer o seu login no Figma e tudo mais, e aí ele vai mostrar todos os seus arquivos. No meu caso eu tenho esse arquivo aqui, que é o player de VR. Eu vou deixar ele aqui no canto, fazer assim, ó, deixar aqui no canto, esse style para... Vamos tentar aqui, ó, aqui, pronto. Então o que acontece aqui é onde a gente vai ter, pessoal, o projeto. É como se eu tivesse aberto o Figma, tá bom? Só que uma coisa bem legal que o Figma está fazendo agora é que o Figma agora, pessoal, ele tem uma opção aqui no cantinho. Deixa eu só sair essa informação daqui. Deixa eu ver se vai sair. Pode sair, pronto. Ele tem nesse cantinho agora essa opção aqui de Dev Mode. Tá? Esse Dev Mode é o grande lance aqui, o grande diferencial do Figma que ele está fazendo agora, é uma opção para devs. Então aqui eu, por exemplo, posso primeiro arrumar algumas coisas sobre como eu quero ver o código. Então eu quero unidade de medida RM, por exemplo, a minha linguagem é o CSS, mas também funciona para SwiftUI, Compose, beleza? E aqui ele ainda sugere você ter alguns plugins para você poder ainda deslanchar. Por exemplo, você pode conectar com o GitHub para você justamente fazer suas tasks, Gira também. Cara, tá muito legal. Eu espero que eles não cobrem por isso, mas talvez eles cobrem. Eu tenho algumas críticas também em relação a esse plugin, ou a esse Dev Modes, porque ele ainda está no modo de beta. Se você olhar aqui, ó, beta. Então eu não sei se todas as pessoas têm acesso a isso, eu tenho, mas não sei se todos. E tem algumas críticas que no meio do caminho eu vou te mostrando, especialmente porque a conexão com esse plugin, algumas coisas não funciona legal, tá bom? Pronto. Tudo isso dito, agora a gente pode codar. Eu vou vir aqui e voltar para os meus projetos, só fechar essa parte aqui assim, né? E aí, pessoal, a gente vai ter aqui a parte... Então, ó, muito obrigado, Ilana, por criar esse projeto, né? Projeto bem bacana, um player de VR, né? De inteligência, de realidade virtual.
tá no hype também, né? Aquele óculos e tudo mais. A gente já faz um projetinho nesse hype. Então, vindo aqui para a parte do projeto, deixa eu ver que o meu sumiu onde ele tá. Sumiu meu projeto. Cadê o meu projeto? Não tem nem como atualizar aqui nem nada. Eu não sei em que local da tela está. Deixa eu dar um zoom aqui para ver se eu consigo encontrar ele em algum lugar. Que engraçado. Ele sumiu. Então, ó. Vamos lá. Qualquer coisa eu dou uma pausa nesse vídeo. Aí, chegamos. Eu não sei porque ele tirou da minha tela, do centro, né, da tela. Então, ó. Vamos analisar um pouco mais. Então, aquela parte que eu vi lá no Figma, para poder trocar o tipo de linguagem e definir que tipo de unidade de medida que eu quero, é por aqui, tá bom? Isso aqui, ele vai esconder esse painel e vai deixar só mostrando as coisas. Outra coisa legal no Dev Mode que você tem, você agora não tem mais a seleção específica de alguma coisa, né? Então, por exemplo, antes eu pegava uma linha aqui, ó, eu podia dar vários cliques e eu ia chegar na linha desse bonequinho, quer ver, ó? Então eu poderia dar vários cliques assim, ó, ele ia chegar lá na linha, ó. Tá vendo? Eu posso pegar a linha dele e mudar. Isso é bom para quem é designer. Mas para quem para quem faz código, às vezes a gente precisa só saber a largura, a altura, e ele já mostra isso pra gente. Olha que legal. Só de passar o mouse em cima, eu já vejo tudo o que eu preciso em relação aos detalhes do projeto. Então isso é muito legal. As informações que aparecem pra gente, que mexe com desenvolvimento, são perfeitas, tá bom? E eu tenho a mesma coisa aqui, inclusive, ó, tá vendo o Mike Brito aqui? É como se eu tivesse, ó, tem 2 Mike Brito. É porque como se eu tivesse, nessa tela aqui, eu tivesse vendo o Figma e ao mesmo tempo aqui também, então ele mostra os 2 Mike Brito. Então se algum colega seu estiver acessando e tudo mais, você vai ver o seu colega aqui e vai ver o seu colega aqui também. É assim que a ferramenta do Figma sempre funcionou. Legal? Bom, então como que eu imagino montar esse projeto com vocês? Eu imagino fazer uma versão, uma maneira de código diferente do que eu fiz até hoje. Até hoje, pessoal, eu sempre faço primeiro a estrutura HTML e depois o CSS. Mas, aproveitando essa ferramenta do Figma, eu quero primeiro conhecê-la mais a fundo e quero ir fazendo pedaço por pedaço desse projeto, mas sem olhar o código, como que está ficando o HTML. Então, olha que louco. Tá, eu quero que você faça esse exercício comigo. Então, ó, algumas vezes a gente vai ter que voltar para o Figma mesmo, mas eu quero olhar para essa tela só em outro momento. Então, primeiro eu quero vir fazendo os elementos, entendeu? Então, eu vou explicar melhor. Ó. A gente vai ter, em algum momento, essa barrinha aqui, ó, esse side menu, tá vendo? Esse side menu que vai ser alguma barrinha ali. Então, ó, eu vou criar aqui um side menu. Olha que legal que já faz essa ferramenta do Figma, tá bom? Ele sabe que tem uma camada lá no Figma, layer, camada Figma, né? Uma camada lá chamada side menu, que é esse nome aqui, ó, side menu. E ele entendeu, ao eu colocar uma classe side menu, que talvez eu esteja me referindo a essa barrinha. Tá? E aí ele até sugere de completar. Então eu vou completar. Olha que legal. Então, legal que ele já entendeu isso. Segurando aqui e vindo aqui na parte das informações, agora as informações elas estão mais inteligentes nesse Figma, tá bom? Nessa modelo de dev. Antigamente vinha informações aqui que não prestava, pra mim não prestava, eu achava meio esquisitas, né? Então, ó, por exemplo, é só eu copiar e colar aqui e eu analiso algumas delas que tem sentido e o que não tiver também eu posso tirar, não tem problema, né? O estilo então dessa barrinha vai ser isso aqui, ok? Então vamos colocar para cá, inclusive ó, o grande lance, ó, Backdrop Filter Blur, é o grande lance para você fazer esse efeito aqui chamado de Glass Morphism, tá bom? O efeito de Glass Morphism junto com a bordinha também que precisa para poder fazer ali, né? E eu acho que isso deve estar sendo feito por esse Box Shadow aqui. Ainda não sei, ainda estou colocando tudo aqui, mas depois eu verifico com vocês. Então vamos lá, primeira crítica ao plugin, ou ao Dev Mode, que ainda está sendo construído, está em versão beta. Os borders, ó, borders eu quero tudo em RM, tá? Tudo em RM, mas o border, ele não traz para mim o border radius em RM, tá bom? Se eu quiser mudar para RM, depois eu tenho que fazer a configuração em RM aqui, mudando. O blur também não trouxe em RM, né? Um RM aqui que seria. Tudo bem? Então são essas informações. Aqui também, ó, tem várias coisas aqui que tá tudo em pixels, né? Então eles ainda não arrumaram tudo, mas algumas coisas já estão funcionando, isso já é o suficiente. Bom, então eu fiz o nosso side menu aqui. Dentro do side menu nós temos botões, né? Então dentro do side menu, futuramente eu já sei aqui, ó, que a maioria, ó, vou vir aqui na parte do Style Guide, tá? A maioria dos ícones aqui são dos IO Icons. Alguns deles, eu acho que somente esse aqui vai ser de uma outra biblioteca, mas o restante deles todos são do IO Icons, tá bom? Então essa é a primeira coisa que você pode saber também, por quê? Porque na hora que a gente está fazendo aqui, ó,
nos ícones, eu sei que lá depois eu vou usar o icon, que é o IOIcon, ele traz pra gente um pacote que ele traz uma tag chamada IOIcon. Daqui a pouquinho, quando eu colocar no HTML, você vai ver. Então eu posso fazer dessa forma, tá bom? E aqui a gente vai ter o nome exato do ícone, ó, Place, Circle, Outline, e tudo isso a gente faz daqui a pouco. Agora vamos às informações do ícone. Então as informações dele, ó, de layout são essas. Posso colocar aqui. Então aqui, ó, coisa que já não faz sentido pra mim nisso daqui, que eu não sei porque que eles fizeram ainda, mas esse gap de 0.5 não faz sentido. O gap é entre elementos. Aqui eu tenho um único elemento. Por que eu tenho um gap, né? Questiono. Não faz sentido, mas tudo bem. Pode deixar ele ali, assim, vamos pegar essa borda e o background, né? E quando eu passar o mouse em cima é que teremos o background, né? Então, side menu, icon. Quando eu passar o mouse em cima é o hover. Aí a gente vai ter o background color. Do contrário, a gente não tem, né? Se eu clicar agora no ícone, eu tenho a largura e a altura do ícone. Então venho aqui, largura e altura desse ícone. Opa, não era isso? Aqui, perfeito? Temos a cor também. Então eu vou clicar aqui, vamos pegar a cor do ícone. Color, a gente coloca a cor aqui. Essa cor, na verdade, ela é assim quando eu estou com o mouse hover. Né? Quando eu estou com o mouse hover. Quando eu estou aqui, a cor ela está suavizada. Deixa eu só ver onde é que ele está mostrando aqui para mim. Ó. Aqui, ó. Existe uma opacidade. Então tudo bem, entendi. Então vamos, na verdade, colocar a cor aqui, a opacidade aqui. Aqui mais uma crítica, não precisa desse número gigantesco, Figma, vocês podem deixar assim, tá bom? Né? E aqui a gente tem uma opacidade normal quando colocar o mouse em cima, opacidade 1, tá? Quando coloco o mouse em cima. Tudo bem, já comenta aí pra mim, como está a sua cabeça, você codando coisas pelo CSS, sem olhar o resultado, se faz sentido pra você ou não a gente fazendo assim. Mas, na verdade, é pra você, né? Porque pra mim eu tô me divertindo pra caramba. Eu acho que isso daqui tá bem legal. Mas eu quero saber como que tá na sua cabeça. Por quê? Depois a gente vai ver o que é que tá faltando, o que é que tá errado. Mas, por enquanto, a gente vai se divertindo, fazendo os pequenos elementos, entendeu? Daqui a pouco eu vou olhar e vou ver. Nossa, faltou isso, faltou aquilo. Nossa, na minha cabeça tava de um jeito, mas no final tá de outro. Vai ser bem interessante. Bom, eu fiz o side menu, tá? Então você comenta aí, deixa o seu like, deixa eu saber que você chegou até esse momento do vídeo, tá bom? Agora a gente tem a parte de cima aqui, ó, chamada navbar, tá vendo? Navbar. Eu vou dar um pontinho, navbar. Opa, olha, eu não tinha percebido isso, eu percebi agora. Eu dei o pontinho navbar, ele selecionou a navbar pra mim. Deixa eu ver uma coisa, ó. Daqui a pouquinho eu vou ter o screen, tá vendo? Vamos ver se ele vai selecionar o screen. Deixa eu botar aqui, ó. Daqui a pouco eu vou ter o screen. Caramba, que legal, velho. Ele mexeu e me levou até o screen. Fantástico, tá? Então tá, voltando ao navbar. Vou colocar de novo porque eu quero ver ele preenchendo pra mim. Navbar, olha. Ele me levando pra lá. Porque daí ele já traz aqui as informações que eu preciso, ó. Ele já traz direto o navbar onde eu tô. Então eu vou copiar e colar pra cá. Não sei se existe uma outra maneira de trazer esse código mais rápido pra cá. Mas assim que eu percebi, seria legal, né? Se ele já preenchesse já com todo o CSS aqui pra gente. Às vezes até tem, eu não sei, né? O style desse navbar, a gente vai trazer pra cá. Então deixa eu criticar um pouquinho para ver se tá tudo certo aqui. Então, ó, display flex, legal. Padding, 75, nas laterais, 0,5 em cima e embaixo. Perfeito. Justify Content Center, certo. Align Center, certo. Justify Content Center, tá. Gap de 1.5, gap de 1.5, certo. Border Radius, tá, se eu quisesse em RM. Background, ok, a cor de fundo. Box Shadow, Backdrop Filter. Tá bom, tá legal. Tá legal, acho que tá certo isso aqui. Esse Box Shadow, interessante. Vamos para dentro dele, então. A gente tem o primeiro cara dentro dele. É esse, não são esses ícones aqui, ó. Calma aí. Aqui, ó. Passando o mouse, eu quero o azulzinho ali, ó. Actions, tá vendo? Actions. Então vamos lá. Dentro do navbar, nós vamos ter os actions. Acho que nem vou colocar assim, vou colocar direto. Actions. Perfeito, então temos dois actions, os lá do cantinho e esse de cá. Deixa eu pegar as informações aqui dele, tá bom? Nos actions a gente vai ter ícones. Actions, os ícones, eles tem dois tipos, né, que eu falei. Somente esse aqui é um tipo diferente, então a maioria deles é o IO Icons mesmo. IO Icons. E aquele ali é diferente. Por que eu sei que ele é diferente? Eu percebi quando eu cliquei aqui, ó.
Tá ali, ó, a car icons, tá vendo? Sidebar left. O resto todos estão ainda no formato de IO icons. Então no formato de IO icons, a gente tem muitas semelhanças, que são essas daqui, tá bom? Todas essas daqui a gente pode trazer para cá. Deixa eu ver o que mais. O padding é um pouquinho diferente, tá? Então vou copiar aqui. Esse aqui é o IO icons. Então display flex, padding é esse, align items flex start. Não tenho certeza. O que eu mudaria aqui? Não tenho certeza. Eu colocaria aqui os align items como center e o justify content também. Justify content como center. Padding, o gap não faz sentido, na minha opinião, tá? E aí a gente tem aqui o tamanho de 1.5 com uma opacidade de 80. Então tá aqui, o resto tá certo. Beleza? E o gapzinho dos actions. Show de bola. Pronto, esse daí por enquanto, aí depois eu analiso aquele ali, eu vou no detalhe daquele ali, tá? Porque aquele ali vai ser um pouco diferente. Agora temos o address bar. Então, address, vamos ver, eu escrevi errado? Acho que ele deveria achar pra mim, faltou um D ali, tá? Address, faltou um D no Figma, mas não tem problema, vamos tentar trazer aqui com o jeito que tá no Figma. Address bar. Address bar já está selecionado. Então eu posso pegar esse cara aqui, copiar e colar. Temos espaço entre, tá certo, gostei. Border Radius, RGB Alpha e Box Shadow, right. Aqui eu vou trocar de novo para 5 rem. Dentro deles nós vamos ter textos. Deixa eu ver como que tá esse texto aqui. Width, shrink, não. Então nós temos as cores, que vai ser white ali, e o opacity de 0.8. Na verdade eu posso pegar esse texto aqui, que esse aqui tá mais fiel. É isso mesmo, 80%, que é opacidade de 8. Aqui, ó, vou pegar tudo isso aqui. Copiar todo esse cara aqui e jogo pra cá. Pronto. Agora sim, font size, font family, line height e a cor que tá aparecendo ali, tá? Depois vem um cadeadinho. Ok, depois as fontes a gente coloca lá, conteúdo legal. E aí, texto... Aqui é um ícone e aqui é outro ícone, muito semelhante ao que a gente viu até agora. Então é address bar. Vamos direto, né? Eu quero fazer bem bonitinho assim, cada detalhe, que é para eu esquecer o menos possível de coisa ou ter o mínimo trabalho possível na hora de arrumar as coisas. Então vou copiar esse aqui também. Que poderia terminar do 8 para cá. Beleza. Bom, essa foi a parte do address bar. Agora a gente tem a parte do screen. Screen? Parece que tá gritando scream. Scream é grito, screen é a telinha aqui. Então nós temos a largura e a altura dele definidos. Vou deixar em altura e largura definido. Acho que eu vou deixar assim mesmo. Vou pegar esse daqui e colocar certinho aqui. Aqui vamos pegar o estilo e colar aqui. Tá bom? Legal. Aqui a gente tem uma bordinha que ele não trouxe pra mim, ó. Essa bordinha ele não trouxe. E eu acho que ela está parecida... eu acho que ela está parecida com essa daqui, ó. Então, pelo que eu tô vendo, essa bordinha foi feita através... Ali a gente tá no nav bar. Através desse box shadow aqui, ó. Né? Então eu vou copiar esse daqui pra ver se é ele mesmo. Vou deixar aqui. E se não for, eu tenho outra maneira de colocar aquela bordinha, tá bom? Então, ó, temos esse box shadow aqui. Do screen, é como se tivesse dois, né? Então é como se tivesse esse e esse, mas deixa eu ver o que se assemelha. Legal. Então eu tiraria esse daqui, deixaria só esse daqui, tá? Se não der, porque daí essas linhas aqui estariam fazendo as bordinhas pra mim, né? As bordinhas que eu consigo ver ali, que não estão aparecendo no Figma, e tá tudo bem. Se eu não conseguir, eu faço de outra maneira. Isso é uma coisa que eu já percebi no Figma mesmo há muito tempo. Bordinhas que são feitas com o linear gradient, ou seja, a bordinha gradiente, o Figma não sabe fazer muito bem também não, né? Tanto é que eu acho que não vai ser, cara. Não vai ser, tá? Porque aqui, ó, tá mais forte em cima, mais fraco embaixo. Aqui não tá bem assim, não. Aqui ele tá mais forte nessa lateral e menos nessa. Tá? Então eu já vou fazer de outra forma. Eu vou deixar essa bordinha aqui, ok? Vamos fazer juntos aqui. É o seguinte, para acertar a bordinha desse screen, eu vou colocar um border de 1 pixel, solid transparent, tá? Transparent, veja comigo. Vou pegar aqui a parte do screen e vou colocar
em before, ok? E aqui a gente vai colocar um content vazio por enquanto. Vamos colocar um position absolute. Ó, ele vai ser absoluto dentro dessa caixa screen. Então eu vou trazer aqui como position relative, perfeito. Aqui eu vou colocar como inset 0, porque daí ele puxa top, bottom, left, right, tudo como 0, ou seja, ele vai preencher toda a seção ali. Deixa eu pensar o que eu quero fazer. Então eu quero colocar a bordinha. Aí tá, aí o background image dele vai ser um linear gradient to right. E essa bordinha ali eu vejo que é um branco um pouco transparente de cá para cá, tá bom? Então eu poderia vir com um RGB 255.255.255 barra 0.1 e indo para o 0.6 RGBA 2.55 não, 0.6 255, pronto, é isso aqui, tá bom? Toda vez eu faço isso nos vídeos, né? Quem me assiste sempre vê às vezes eu fazendo. Mas tá bom, manda um alô aí se você chegou nessa parte do vídeo, ouvindo eu falando igual um doido. Muito bem. Eu acho que isso daqui vai ser interessante para depois, tá? Mas depois eu vejo, não, claro, não acabou. Aí eu vou ter um margem negativo, tá bom? O margem, ele tem que ser do tamanho desse daqui, só que negativo. Então, menos um pixel. Deixa eu pensar bem antes de ver ele lá funcionando. Então, coloquei a margem de menos um pixel, ele vai aparecer aqui. Conteúdo, ele está pegando tudo. Eu acredito nisso. Tá bom? Eu acredito nisso. Lá dentro vem o vídeo. Tem o border radius, tá? Isso, border radius. Inherit, ou seja, herdado. Border radius, altura, largura, border, box shadow, border. E aí é transparente porque ele tem que dar o espaço que a gente está no margem aqui. Então, ó, esse elemento antes que a gente está criando, com essa class before aqui, é um elemento que a gente está criando, né? Então é um elemento que ele vai ter a largura desse daqui, tá bom? Largura e altura, através dessas opções aqui. E posicionado na frente, no momento na frente. Quando vier com Z-index, que eu esqueci, ó, já estava esquecendo, Z-index vai jogar ele para trás, beleza? Jogou ele para trás do conteúdo que tem desse screen, tá bom? E aí esse screen deixou um espacinho de uma bordinha transparente, de um pixel. Então, todo esse cara vai estar pintado, vai estar desenhado ali com essas opções aqui de background, só que só vai aparecer um pixel, por causa desse margem negativo, só vai aparecer um pixel dele. É dessa maneira que eu imagino fazendo bordinhas degradês. Posso ter errado alguma coisa? Sim, só vou descobrir quando eu ver ele lá em tela, e a gente vê ele depois, tá bom? Aqui dentro a gente vai colocar um iframe dentro desse screen. Então, na hora que tiver um iframe, eu vou colocar ele como largura de 100% e altura de 100%, tá bom? E também o iframe vai herdar a border radius, ele vai ser herdado de quem? Do pai dele, que é o screen, esse daqui, ó, porque a bordinha é arredondada também, né? Então, eu quero que ele herde a bordinha. A gente tem uma partezinha aqui embaixo agora, essa partezinha embaixo, que eu tava já quase esquecendo dela, interaction, ok? Interaction, ok? Será que ele não traz? Lá, nossa, olha ali. Eu acho que ele traz as coisas, ó. Eu tô só colocando aqui, pessoal, contra o espaço. Deixa eu ver se ele trouxe mesmo, porque se ele trouxe, aí a vida tá boa. Flex, gente, ele trouxe. Puxa, aí tá muito legal. Deixa eu pegar essa elipse aqui, deixa eu ver se eu consigo, se ele tem um elemento elipse, né? Interaction. Se eu clico aqui, ó, interaction, eu tenho a elipse. Será que ele encontra dessa forma? Interaction. Elipse? Não. Seria bom demais pra ser verdade, né? Deixa eu ver se ele traz. Traz. Blur 2. Ó, tô só colocando espaço. Nossa, que legal. Tô só colocando, então, contra o espaço, ele tá preenchendo e tá trazendo tudo. Caramba, perfeito. Sério, muito bom. Não sei se tá prestando, tá? Mas que tá legal, tá legal. Então, interaction. Ponto, qual que é o outro agora? Rectangle. Deixa eu escrever certinho, né? Rectangle. Deixa eu ver. Danadinho. Tá, só que aqui tem uma coisa diferente, já que eu vi, ó. Esse rectangle, ele tinha que estar com as bordinhas arredondadas, né? E não tá. Então, e com a cor também, e com isso daqui também.
com todas as opções. Então vou copiar essa daqui e trazer para cá. Pronto. Mesmo que se repita um pouco, depois a gente pode ir melhorando, tá? Tem um radial gradient aqui acontecendo. Aonde? Aqui? Não. Tem uma cor transparente. Não sei. Vi um radial gradient. Ah, eu acho que é a imagem de fundo que a gente vai exportar ainda. Legal, pessoal. Olha, é isso que eu imagino em termos mínimos. Depois agora a gente tem que trabalhar o layout todo. Vai ser grid. Eu já penso em grid, tá? Sempre penso em grid. Então vamos começar exportando essa imagem de fundo. Eu, inclusive, pessoal, por esse projeto aqui, não consegui descobrir uma maneira de exportar. Eu vou ter que exportar direto por aqui, tá bom? Aqui, ó, vou mudar para o mode normal. Vou pegar esse carinha aqui e sumir com ele. Pronto. Aí vou pegar esse daqui e exportar esse, tá bom? Esse. Como JPG, vou exportar. Ele trouxe para cá. O showing. Showing, cadê? Não tô conseguindo achar aqui não. Pera aí, vamos lá. Open. Eu vou encontrar aqui. Showing Finder. É esse aqui. Meu Deus. Então, beleza. Então, eu vou pegar esse aqui. Vou trazer para o desktop. Do desktop, eu vou trazer para cá. Para cá, eu vou colocar uma nova pasta chamada Assets. Vou trazer na pasta Assets, eu vou colocar aqui como Background. Tá? Background. Ou BG. Pronto, BG fica mais fácil. Vamos ver onde ele está no nosso projeto agora? Aqui no nosso projeto, pastinha Assets BG. Então, tá aqui, beleza. A imagem de fundo que eu quero, tá? Como que eu vou colocar ela ali então? Deixa eu fechar aqui. Bem tranquilo. Vamos começar aqui no Body. Ó, então tudo que eu fiz foi mínimo, né? Agora vamos nos máximos logo aqui, ó. Margem 0, padding 0, box sizing, border box. Toda vez eu faço isso daqui, né, pessoal? Por que eu faço isso daqui? Todas as vezes para tirar propriedades que o HTML e o CSS já tem por padrão. Algumas, né? Não todas. No body, então, nós vamos ter um background image. Tá? A imagem de fundo ela vai estar em URL, Assets, nós vamos ter o BG. Essa imagem, eu imagino que ela vai estar centralizada, então a position dela é center. Essa imagem, eu imagino que ela vai ter o tamanho de cobrir toda a tela, todo o espaço disponível na tela. Eu imagino que essa imagem não vai se repetir. Background, image, repeat, no repeat. Isso aqui é o mínimo que a gente tem de imagens. Eu imagino que o meu elemento aqui no meio, inclusive, ó, uma coisa, né? Tudo que eu mexo aqui mexe lá também. Então, deixa eu voltar pra cá. Não, pera, o que eu fiz? Aqui, deixa eu voltar pra cá. Isso aqui, beleza. Aí, então eu imagino que o elemento ele vai estar centralizado ao meio. Né? Ele vai estar centralizado ao meio, então por isso eu vou pegar aqui o meu body e vou colocar nele um display do tipo grid. Vou colocar um place content como center e uma altura de 100 viewport height. Até agora, nada vai acontecer aqui, tudo tela branca. Mas a partir de agora a gente vai começar a mágica no nosso projeto. Aliás, tela branca não podia, né? O body já tinha que estar aparecendo aqui. Deixa eu ver se o style está certo, linkado. Deixa eu ver se aqui está servindo, está. Então aqui ele já deveria ter alguma coisa. Ah, legal, faltou eu atualizar. Show de bola. Então já temos aqui o background, tá bom? Primeira coisa. Beleza. Agora vamos aos nossos HTML. Eu vou criar uma div app, tá? Na div app, eu vou imaginar que esse cara aqui da lateral, ó, esse aqui, eu vou chamar ele de aside. Aside e vou colocar ele como aside. Esse cara de cima eu vou chamar ele de header. Header. Vou colocar ele como header. Estou só escrevendo os nomes para que eu possa depois me encontrar ali, tá bom? Vou mostrar isso para vocês e se encontrar ali. Vamos colocar o main, que vai ser esse conteúdo aqui. E vamos colocar o footer, que vai ser aquele ali. Footer. Beleza. Então vamos ver aqui. Ó, header, aside, main e footer. Inclusive, essa ideia de grid que eu vou aplicar para vocês aqui. Gente, eu fiz um curso assim lindíssimo de grid dentro do Explorer, facinho, cara, e é direto em projetos. E você vai ver várias maneiras da gente usar grid lá, você vai pirar no que a gente tem lá, tá? Espero que você goste bastante do que, se você puder acessar lá na Rocket City, você vai encontrar isso. Bom, aqui eu vou deixar ele dessa forma mesmo, porque daí eu vou vendo um pouquinho aqui do que a gente tem, mas o foco agora é aqui, né? Opa! O foco agora é aqui. Vamos lá.
Como que eu quero fazer isso? Eu vou pegar o meu app. Ok. Vou colocar um display do tipo grid nele. Vou colocar agora as seções que eu imagino, tá bom? Ó, veja comigo o que eu imagino. Eu imagino essa seção, essa e essa. Então são 1, 2, 3, 4 seções, né? Onde essa vai ficar aqui na lateral, depois vamos ter essas daqui. Legal? Então vamos lá. Já vai pegar o jeito. Então, primeiro, Grid Template Columns. São 2 colunas, tá? Max Content e Max Content. Ou seja, vai pegar o máximo do conteúdo que tiver aqui e o máximo do conteúdo que tiver nessa segunda coluna aqui. Então são 2 colunas, 1, 2. Linhas são 1, 2, 3 linhas, tá bom? Então, Grid Template Rows são 3 linhas e eu vou querer o máximo do conteúdo, o máximo do conteúdo e o máximo do conteúdo. Ok? Não sei nem se precisaria fazer, mas eu vou deixar. E aí, eu vou ter um Grid Template Areas agora, tá? Isso aqui é a sacada boa, a cerejinha do bolo, tá? Eu vou chamar de algumas seções aqui, tá? A nomenclatura é bem simples que eu imagino aqui. Nomenclatura que é a side e aí header. Depois, a side e aí main. A side e footer. O que é que você tem que enxergar nisso daqui, pessoal? 2 colunas. Uma coluna toda preenchida pela side, uma coluna toda preenchida pelo side. 3 linhas. 1, 2, 3 linhas. Sendo que a primeira linha, o aside vai preencher e aí a segunda coluna, o header. Segunda linha e segunda coluna é do main, aonde a primeira coluna é do aside. Então, ó, aside na primeira coluna, main na segunda coluna, segunda linha. E aí temos a terceira linha, sendo que a segunda coluna é o footer. Segunda coluna é o footer. Só que a primeira coluna é do aside. Como a gente faz isso agora, como eles vão estar bem conectados agora, bem tranquilo. Aonde é o aside, eu simplesmente vou pegar um grid area e colocar aside. Só isso. Essa é a mágica do grid, tá? Aonde tem header, eu vou pegar o meu grid area e vou colocar header. São os nomes que eu escolhi colocar, tá? Os nomes que eu escolhi colocar aqui. Eu poderia colocar qualquer nome, mas eu escolhi nomes bem significativos, né? No main, a gente vai ter o grid area main. No footer, grid area footer. É isso. Se eu olhar aqui como eles estão agora, eles estão do jeito que eu imaginei. A side ocupando toda essa coluna aqui. Header, main, footer no restante. Mas, Mike, tá tudo pequenininho aí, por que eles não estão gigantescos? Porque eu falei aqui nessas definições que eles vão pegar apenas o conteúdo que eles tiverem, o máximo do conteúdo que eles tiverem. Por isso que eu falei, eu nem tenho certeza se eu precisaria dessas 2 linhas, depois eu tiro elas para ver como que fica, tá? Mas eu acho que eu nem precisaria delas, tá bom? Eu estou sendo muito conservador, talvez demais, né? Colocando muito no detalhe. Mas deixa assim. Então, pessoal, olha só. Nesse aside, o que é que a gente vai ter? Deixa eu já trazer para o main, só para a gente ver bem legal. Vou trazer o iframe aqui. Que iframe eu vou trazer, né? Eu vou pegar aqui essas animações com JavaScript aqui. Eu só escrevi bora codar no YouTube. Ele me mostrou esse vídeo aqui. Eu vou clicar nesse vídeo aqui mesmo. Tem a parte aqui do share. A parte do share tem a parte de embed. E aí eu posso copiar isso daqui, ó. Ok? Vou copiar tudinho essa linha. Ok. Vamos voltar para cá e vou colar ela aqui. Fica bem grandona. Mas eu vou ter um vídeo já aqui aparecendo se eu atualizar a página. Talvez tenha, talvez não. Talvez tenha erros. Vamos aguardar. Tá carregando aqui ainda, né? Pode ser que minha internet esteja carregando. Vou deixar esse iframe aí. Aqui no aside, já vamos trazer o nosso pacote do IO Icons, tá bom? Então, ó, vou abrir aqui com vocês. Procurem ioicons.ionic. Ó, deixa eu escrever aqui de novo. Qual que é o local que você precisa aí, ó. ionic.io/ioicons. Ou escreve ioicons no Google e ele provavelmente vai te levar para essa página. Aqui você tem a parte de usage. Então vem na usage, copia tudo isso aqui. Ctrl C, vem aqui antes do fechamento do body. Aqui, ó, antes do fechamento do body. Ctrl V, tá bom? O segundo tipo de ícones é o Acar Icon. O Acar Icon eu encontrei da mesma forma, tá? Eu escrevi na internet Acar Icon e aí ele me trouxe para esse site aqui, ó, acaricons.com. Entrando aqui, eu simplesmente cliquei em Get Started e aqui eu encontrei o código dele, ó.
Ele fala para deixar no head, mas eu vou deixar aqui embaixo mesmo, tá bom? Posso voltar para a página, porque daqui depois eu vou olhar qual que era a maneira de usar esse panel left que a gente vai ter daqui a pouco. Outra coisa que já temos aqui também é a fonte Inter. Se você olhou antes, né, o Style Guide. No Style Guide temos algumas cores ali acontecendo e tal, e temos aqui, ó, a fonte Inter regular. A maneira de eu colocar fontes aqui, vocês que já me acompanham há muito tempo já sabem o truquezinho que eu uso, né? Vou dar 2 cliques aqui para aumentar essa daqui. Eu uso aqui a ideia do fonts, ó, fontes.google, eu pego de algum outro projeto que eu já peguei, qualquer fonte mesmo, não importa qual que é, porque eu venho aqui e o truquezinho é eu entender o que essa URL está fazendo e os parâmetros dessa URL. E os parâmetros dela está no family inter. Ó, mágica. Peso 400. Peso em inglês weight. E esse daqui ele está num formato minúsculo, né? Contraído, mas isso aqui é como se fosse weight, peso 400. É só o que eu quero. Se eu tivesse mais outros era de outra forma. Pronto. Tenho as fontes. Posso dar 2 cliques aqui de volta, que daí ele volta. Voltando para o nosso projeto. Vamos lá. Então, ó, eu importei os ícones do IO Icons, né? E preciso agora preenchê-los. Então, antes da gente voltar para o CSS, já que eu vou precisar preencher esses ícones por aqui, ó. Por aqui, né? Eu já vou começar aqui. Vamos lá. Vindo no IO Icons, pessoal. Lá no comecinho, na primeira página, tem a parte de Usage, tá vendo? Eu só preciso encontrar um único ícone aqui qualquer. Só um, tá? Por quê? Daí eu já te mostro. Qualquer um. Posso pegar esse daqui, ele mostra como que eu devo usar. Tá vendo? Usage. Então eu copiei, ali é um Web Component, e posso colar aqui. Mas esse nome é o que a gente vai mudar sempre, tá? Porque eu preciso olhar o que nós temos aqui. Inclusive a acessibilidade tá ali, eu acertei sem querer acertar. Então, ó, a gente só precisa olhar, deixa eu só dar 2 cliques novamente. Pronto, é isso aqui que eu preciso. Preciso olhar os nomezinhos aqui, ó. Então, o primeiro é Play Circle Outline. Então, vou pegar esse aqui, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. São 4. Então, aqui é o Play Circle Outline. Esse é o Accessibility mesmo. Esse aqui é o Albums Outline, ok? Albums com M, isso, Albums Outline. E esse daqui é o Search Outline. Search Outline. Muito facinho de fazer esses carinhas aqui, né? Bom, vamos ver agora como que está, já que a gente já fez boa parte do projeto antes, né? Vamos colocar aqui como 0. Eu consigo ver aqui os ícones, ó, tá vendo? Eles estão ali, só que eles estão pretinhos, eles estão sem as configurações que a gente quer. Por quê? Agora a gente vem colocando as classes que a gente gostaria de ver, né? Então, as classes, essa daqui era side menu. Eu vou colocar essa classe como side menu. Uma coisa que eu já sei é em relação ao tamanho dela, tá? Perfeito, ó. Mouse em cima e tudo mais, tá bom? Tá perfeito. Vamos ver o header agora. O header, se bem me lembro, a gente tinha uma classe nele, cadê? Navbar, tá bom? Então, class navbar. Olha como que as coisas vão ficando, né? Dentro do navbar, a gente tinha essa primeira aqui, que era o actions, né? 2, né? Então, ó, actions, nós tínhamos 2, ok? E no meio dele, nós tínhamos esse aqui, que é o address. Address. Eu vou fazer do jeito certo, tá? Address bar. Eu vou escrever do jeito certo, porque tava faltando um D. E aí a falta do D, naquela hora eu não deixei, eu não me importei, mas agora eu vou colocar ali o Dzinho. Beleza? Então nós temos 1, 2, 3 ícones aqui nesse primeiro Actions. Sendo que os 2 primeiros ícones, eles são do IO Icons. Os 2 últimos ícones são dos IO Icons. Então esses dois, que é o Chevron Forward. Então, Chevron Forward. Imagino que o outro seja Chevron Back. Ou Backward. Back, talvez. Isso, back, beleza. Esse aqui agora, a gente tem que fazer com o ACAR. Então, o ACAR Icons, como que ele ensina a gente? Panel left, copia esse cara aqui e cola aqui. Panel left, só isso, né? Agora vamos lá. Eu já sei que o ACAR vai ser uma configuração diferente do que o Ion, mesmo porque aqui eu fiz do Actions Ion Icons, mas não fiz do Actions ACAR, tá vendo? Ó, não tem nenhum CSS, então ele já vai estar bugado provavelmente. Vai lá.
Inclusive não só ele, mas os outros também. Deixa eu ver, porque Actions, Ion Icon. Tá, eu errei, não é S, é sem S. Ion Icon, beleza. Hoverzinho, não tô vendo o hoverzinho deles. Não desenhei hoverzinho, então puxo aqui de volta, Action, Hover. E é o hover semelhante ao que a gente já viu aqui, ó. Side. Não era side? Side menu? Ion Icon, Hover, tá aqui. Beleza. Esse hoverzinho a gente pode copiar pra cá. Tá bom? Vamos lá. Agora vamos criar o do outro carinha. Actions, como que tá? I, né? AI panel left. Deixa eu pegar tudinho essa classe dele. Ok? AI panel left. Aqui a gente vai ter que fazer diferente ele. Ele vai ter um formato de font size, tá bom? De 1.5 RAM. Ele vai ter uma largura de 2.5 RAM e uma altura de 2.5 RAM, tá? Porque ele é um ícone um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Ele também vai precisar de um ajuste, que é o display. Opa, deu certo. Ele trouxe aí um display flex, tudo bem. Display flex, align items como center. E o justify content como center. Por quê? Eu quero alinhar o carinha, esse carinha aqui bem ao meio, tá bom? Tá alinhado. Agora eu preciso do hover, né? Inclusive, esse daqui também está faltando. O ruim de ser bem detalhista, né, conservador nos detalhes, é isso, porque a gente às vezes perde uma coisinha ou outra, sendo que era só eu agrupar as classes, né? Então você que já deve estar pensando, poxa, por que o Mike não agrupou? Porque eu não quis, tá bom? Porque eu não quis, só. Mas é só agrupar, só chegar e agrupar fica bem mais fácil. Então, ó, colocando a borda e também colocando agora o hover. Tá, o hover eu vou reaproveitar, tá bom? Eu vou reaproveitar sim. Cor. Tá faltando corzinha, né? Inclusive aqui é o hover. Tá faltando a corzinha branca. E o opacidade de 8. Então aqui, ó. Cor branca e opacidade de 8.8. Tá bom? Aí eles estão agora bem organizadinhos ali. Legal? Legal. Ah, sim. Eu já sei por que esse daqui tá tão bugado assim. É porque eu não coloquei as classes nele ainda. Daqui a pouquinho eu coloco. Além disso, a gente estava na continuação address bar. Então, address bar, a gente já tem ele aqui. O que temos dentro dele, né, pessoal? Vou deixar ele por último, tá bom? Vou deixar ele por último. Vamos para esses actions aqui. Tá mais simples. São 3 IO icons. Então, eu posso pegar esses carinhas aqui, colocar aqui e só copiar o próximo, o último. E organizá-los agora. Então, esse daqui é o share outline. Share outline, ok? Esse outline provavelmente eu vou copiar ele. Add outline e o copy outline, penso eu. Copy, ele tem cara de copy. Muito bem. Beleza? Tá ali, os ícones. Tá? Depois o address, a gente trabalha depois nele. Tá. E aí agora tá a parte do iframe ali, que ele não tava aparecendo. Né? E eu já tava quebrando a cabeça. Por que não tá aparecendo? Porque a gente não pegou o nosso main e não colocamos a classe que é a screen. Como se ela estivesse gritando. Olha o fundinho que eu te falei. Lembra que eu te falei do fundinho? Que ele ia desenhar todo um fundo. O que acontece? O iframe está sendo carregado aqui. Vai ver, a minha internet ela tá bem ruinzinha. Tá? Porque deveria já estar aparecendo alguma coisa ali em relação ao iframe. Não está aparecendo ainda. Eu até vou colocar esse carinha aqui no canto. E vou deixar aqui para ver se vai aparecer. Olha lá, apareceu agora. Lento que só, né? Mas está ali. Tá, o que eu tenho que trabalhar aqui com vocês são os gaps também. E também a altura desse cara aqui. Que ele está preenchendo agora a altura de todo o espaço disponível. Assim como esse daqui. Tá bom? As alturas deles estão preenchendo todas. Bom, o que eu imagino para a questão de largura e altura, né? Se eu pegar direto com vocês o elemento. Aqui, ó. Então, deixa eu abrir aqui um pouquinho. Tá? Tem algumas maneiras de fazer isso daqui, né? No side menu, ele tá um display flex. Eu poderia colocar um flex grow como 0. Ele é um display flex. Ah, tá, mas ele não é um filho de um flex. Isso é muito importante. Então eu posso colocar um height como fit content, tá? Se o height é fit content e eu quero ele alinhado ao meio, esse cara é um flex, eu posso fazer um align items como center, não, justify content como center.
Não, porque ele é filho. Então, ó, tudo isso eu tenho que pensar. Então, por exemplo, o height tudo bem, mas eu tenho que pensar que ele é filho de um cara. Logo, legal. Logo eu posso colocar nele um justify self, ou um align self como center, tá? Mike, como que você sabia disso daí? Gente, como eu falei, tem um curso muito bom de grid dentro do Explorer. E aí lá eu explico como que eu faço para poder justamente alinhar o centro, um próprio elemento que está dentro de um grid. E é só isso, tá? Então essas duas linhas aqui me interessam para eu colocar aqui no meu aside. O nome eu chamei de side menu. Side menu, que está aqui em cima. Então aqui, ó. Tá? Essas duas opções foram legais. Agora, esse outro aqui que é o Screen Navbar. Isso. O Navbar. Cadê ele? É tanta coisa, né? Address Bar, Actions, Navbar vai estar antes. Tá aqui. O Navbar, eu imagino que a largura dele seja width fit content. E imagino que ele possa ter um margin. Ou ele está dentro de um flex também, de um grid, eu posso fazer um justify self como center. Tá? Centralizou. Aquele ali se perdeu um pouquinho. Deixa eu entender por quê. Tá tudo muito lento aqui, ó. Ele tá carregando muita coisa, tá vendo? Ó? Um package. O que é que ele tá carregando aqui que tá muito lento, pessoal? Fonte. Caramba. Que angústia, né? Tem umas coisas bem lentas assim. Agora aqui eu só não entendi por que não tá aparecendo mais... Ah, justo. Porque ele tá carregando os ícones ainda. Vou ter que esperar ele carregar. Se bem que aqui ele carregou, né? Tá vendo que ali ele carregou do Ion Icons? Mas aqui não. Ion Icon. É como se esse height ele não estivesse aqui. Deixa eu ver o que foi que eu fiz. Important. Estranho. É como se esse height não tivesse aqui. Side menu, Ion Icon. Navbar. Tá, a única coisa que eu mexi foi isso aqui. Vamos juntos de novo? Vou tirar esse. E mexi aqui no screen. Não. Mexi lá em cima. No size aqui. Foram as coisas que eu mexi. Tá. Será que esse cara aqui, pessoal? Fit content. Screen. Ah, nossa. É isso mesmo, ó. Tava no lugar errado. Side menu é aqui, tá? Bom demais. Tá ali, perfeito. E aí eu posso voltar ao outro que eu tinha comentado. Eu tava mais que bugando mesmo a cabeça. Tá. Agora ele tem espaço aqui, né? Tem espaço aqui e espaço aqui embaixo que a gente não terminou ainda. Mas os espaços eu já posso olhar aqui também, ó. Esse daqui mais clarinho aqui, ó. Mais 1.5 é o gap. Esse gap está no app. Será que se eu clicar aqui e lá ele aparece? Não. Seria lindo. App. Pronto, display, gap, de 1.5 RAM. Tá, aqui agora eu quero fazer um teste com vocês. Ó, os espaços estão aí, perfeitos. O teste que eu quero fazer é, se eu tiro esse max content, que eu estava sendo super conservador aqui, eu preciso deles? Realmente, não preciso. Tá? Porque por padrão ele já está. Beleza? Como eu falei, aí a gente pode ir refinando esse código, né? Com certeza, tá, pessoal? Porque assim, eu tô pegando com vocês e gravando e pensando em voz alta e gravando, entendeu? Mas com certeza cabe uma boa análise detalhada do que pode melhorar. Shorthand aqui, entendeu? Trabalha aqui com... Deixa eu ver aqui, ó. Trabalha aqui com aproveitamento, né? Poxa, isso daqui dava para você aproveitar em uma única classe icon. E aí pronto, resolveria a repetição de código que tá tendo, né? Código muito repetido não precisa. Enfim, fica aí a diquinha, legal? Então tá, faltou essa parte do footer, que o nome dele a gente chamou de interaction. Então footer class igual a interaction. E dentro dela nós colocamos uma class ellipse e uma class rectangle. Aqui. Aí o que eu vou precisar nele agora... O que é isso aqui? Shortcuts.
talvez, não sei. O que eu vou precisar nele agora é alinhá-lo ao meio. Se eu estou usando nele, no pai dele é um grid, então eu posso usar um Justify Content ou Justify Self como center. Pronto. Beleza? Agora, a gente vai fazer uma pequena animação nele, né? Porque o resto já está tudo feito aqui. A gente vai fazer uma pequena animação para ele aparecer na tela, né? E a aparição, bem tranquilo, eu vou chamar até de Appear, Keyframes, Appear. Nós vamos, pessoal, dica monstra de animações, que também tem muito conteúdo de animação dentro, muito assim, o suficiente para você aprender animação dentro do Explorer, né? Dica monstra, você precisa saber de onde você vai começar para onde você vai terminar a animação. Ela começa num lugar e termina em outro. Deixa eu te explicar. Aqui é onde ela vai terminar. A gente já sabe onde ela vai terminar. É nessas propriedades. Agora, quais são as propriedades de saída dela? From, propriedades de saída dela. Então eu quero, por exemplo, um scale de 2. Eu quero que ele comece grande e um opacity de 0. Então ele vai começar grande, o nosso app, tá? Vai começar grande e vai vir para uma opacidade 0. É isso que eu quero. Então eu posso pegar o meu app aqui, colocar um animation, tá? Posso definir alguns parâmetros. Primeiro, o nome da minha animação. Eu quero que ela leve 300 milissegundos para executar, mas espera uns 300 milissegundos, tá? Para iniciar. E por isso, como vai haver espera para iniciar, eu preciso puxar essas propriedades que estão aqui de Scale 2 e opacidade 0 para dentro do app. Para eu puxar, eu uso o Backwards. Tudo bem? Só isso. Olha aí, animação monstra. Não quero ver no meu body, não quero ver no meu body essa parada aqui, tá bom? Deixa eu só fazer aqui, deixa eu até aumentar um pouquinho mais essa animação para uns 400. Aqui eu vou deixar para uns 500. No meu body, eu não quero ver Overflow Hidden. Não quero ver as barrinhas laterais. Não preciso delas nesse meu app. Tá? Isso aqui ficou um pouquinho melhor. Isso aqui ficou um pouquinho melhor, porque ele tem um tempinho de carregar o iframe, tá? Ela só fica mais bonita quando o iframe carrega de verdade, assim, quando ele já carregou todo. Legal? Então, pessoal, a gente tem que fazer essa barrinha aqui agora, mas a cereja do bolo ainda tá por vir. A gente vai fazer uma iluminação aqui dessa parte do vídeo, pessoal. Vai ser muito legal. A gente vai ser o Ambient Light, né? Então, a gente vai dar play no vídeo e o vídeo vai ficar rodando e mudando as cores conforme o que estiver aparecendo no vídeo, as cores de fundo aqui vai mudar e essa vai ser ainda a cereja do bolo, tá por vir, tá? Vamos fazer essa barrinha aqui bem rapidinho, que é uma coisa simples que a gente tem que fazer. Aqui no HTML, deixa eu ver onde que é, na parte do na side header address bar, tá? Nessa partezinha aqui, nós vamos colocar algumas coisas aqui que é bem tranquilo, ó. Vou botar um text, ele vai ser o AA, ou AA, dessa forma, né? Deixa eu até olhar aqui. AA, isso, A grande e A pequeno. Aqui eu vou chamar de rocket, ali tinha que ser o endereço, na verdade, né? Text, endereço, alguma coisa assim, mas não tem problema. Eu vou chamar aqui o IO icon. Vou copiar essa linha, fica mais rápido, ó. Essa daqui, coloco aqui. Aqui vai vir o ícone de lock closed, right? E dentro desse, ao lado desse ícone lock closed vai ter o rocketsit.com, beleza? E aí a outra parte é esse cara aqui, que é o refresh. Então só copio aí o icon, coloco aqui o refresh. Beleza. Então, algumas coisas já estão aqui, é só pequenos ajustes, né? Pequenos ajustes, coisa pouca, e aí vamos colocar ele pertinho da onde ele está, que é o nosso address bar. Side, nav, actions, address bar. Address bar, aqui ó. Aqui eu vou colocar um rocket, vou garantir que eles estejam alinhados com o nosso display flex, align items center. Então, eles já ficam alinhadinhos assim, aí eu vou dar um espaço entre eles, um gap de 0.25 rem. Ali no ícone dele vai ser o rocket IO icon, tamanho dele, width de 1 rem, e o height, é um só, 1 rem, e o height de 1 rem, ok? O margin top de -2 pixels, só para ele ficar bem alinhadinho,
Isso. Eu só soltei ele um pouquinho mais para cima, porque geralmente ele vai estar alinhado um pouquinho mais para baixo, tá? Então isso aqui eu gosto muito. Bom, agora vamos à cereja do bolo, que agora o negócio vai ficar muito legal, que é a gente colocar o vídeo aqui. Então o que eu imagino, tá? Pra gente resolver isso daqui. Muito tranquilo. A gente tem que colocar um iframe abaixo, tá? Desse iframe principal. E no iframe abaixo, a gente vai colocar um CSS nele, que vai espalhar mais a imagem, vai deixar essa imagem borrada, vai deixar essa imagem mais colorida, talvez, tá bom? E ela vai ficar um pouco maior aqui assim, tá? E ó, se você olhar no layout, a gente tem isso aqui acontecendo, ó. É esse carinha aqui de fundo, ó, tá vendo? Aqui tá chamando de Ambient Light, tá vendo? Ó? Ambient Light. Então é uma coisa que ele solta um pouquinho mais de luz pra fora, conforme o que tá aparecendo no vídeo. É essa a ideia, tá? Então a ideia é com um iframe. Só que a gente não vai fazer o iframe copiando Ctrl+C, Ctrl+V, a gente vai usar um pouquinho de programação e para as pessoas que gostam de JavaScript, né? Sensacional, a gente vai usar no JavaScript. Por quê? A gente tem que dar play no vídeo e o vídeo de fundo que vai estar, então são dois vídeos, tá? Um sobreposto em cima do outro. O vídeo de fundo tem que dar play também. Quando der pause, o vídeo de fundo tem que dar pause também. O vídeo de fundo não pode ter som, só o vídeo da frente. O vídeo de fundo, que mais? Se eu acelerar o vídeo da frente, o vídeo de fundo também tem que ser acelerado. Ok? Então essas coisas aí a gente vai precisar colocar no nosso código para que esse código ele fique mais rico, tá bom? Ele tenha mais riqueza de detalhe nesse código, tá bom? Bem tranquilo, né? Bom, então a gente vai fazer o seguinte, vamos lá. Vamos pegar aqui, procurando no YouTube, API iframe. O YouTube, ele vai ter uma API de iframe, tá? Que é um código, aqui ó, esse código aqui, tá bom? Ele vai pedir um player, tá vendo? E aí depois ele vai pedir um código. Se a gente seguir passo a passo do que ele tá falando aqui, várias coisas ele tá fazendo aqui. Ele tá criando aqui, por exemplo, um player, né, um iframe. Eu vou explicando para vocês passo a passo, tá? Que a gente não vai precisar fazer isso daqui, a gente vai fazer talvez umas coisinhas a mais, mas vai ser bem legal. Então eu vou precisar disso daqui para ele puxar a API, né, que são as ferramentas que a gente precisa para trabalhar com esse YouTube aí. Vou importar aqui já um script, deixa eu botar aqui embaixo, né, pessoal, ficou mais legal. Um script, aqui vai ser o source e eu vou criar um pra gente, tá bom? Esse script vai estar aqui na pasta, eu vou chamar ele de script.js, legal? Aqui eu crio um novo arquivo, script.js, e aqui eu colo o arquivo. Colo aquelas informações, tá? Já vou explicar para você. Deixa eu só ver, o CSS a gente pode mexer depois. O index, pessoal, eu só vou precisar fazer o que ele falou lá. Então eu não vou ter esse iframe aqui, tá bom? Eu vou ter aqui um vídeo e vou ter um abaixo, um ambient light. Tá bom? Então são duas tags que eu tô tendo aqui, vídeo e ambient light, tá? Entenda? São as duas tags que eu preciso aqui, porque eu falei que uma vai ser o vídeo que vai receber o iframe e o outro vai receber o iframe embaixo, né? E aí é onde a gente vai colocar um CSSzinho nele. Se eu salvar agora, eu espero que nada no meu projeto esteja funcionando, né? Deixa eu olhar com vocês aqui. Isso, essa parte aqui não vai estar funcionando do vídeo, tá? Então, ó, a primeira coisa que ele fala é, puxa isso daqui. Legal, puxei. O que isso está fazendo? Deixa eu fechar aqui agora e vamos focar no JavaScript dele. Isso aqui, então, ele está criando uma tag script, tá? Ele está pegando a tag script e colocando um source nele, ou seja, ele vai lá no YouTube buscar a API e deixar aqui disponível. E aí também ele está criando ele está pegando a nossa primeira tag script, tá? E ele está colocando antes da primeira tag script essa tag que ele criou. Vamos ver como que isso está no código? A gente pode vir aqui, tá? Podemos abrir a nossa ferramenta de desenvolvedor e podemos pesquisar aqui, ó. Você tá vendo aqui, ó, depois do app, nós temos uma tag script aqui. Ou seja, ele colocou, na verdade, essa tag script através daquele código e essa tag script chamou essa outra aqui, tá bom? Então todo esse código aqui foi feito dinamicamente já pela API do YouTube. Essa é a primeira coisa que a gente fez, pronto, já temos ela ali disponível. Agora o que a gente vai fazer é usar uma função que ele disponibiliza pra gente aqui. Ele mostra que essa função, ó, a gente precisa criar ela com esse mesmo nome, tá, pessoal? On YouTube iframe API ready. Essa função é importante que ela esteja de maneira global, então eu vou atrelar ela a window, tá bom? Window. Então, on YouTube
tá? YouTube, iframe, é o nome dela, né? iframe API ready. Isso daqui vai ser uma função, tá bom? Eu preciso dessa função. Então, quando ele estiver pronto, eu vou colocar aqui um console log YouTube, YT, tá bom? Vou voltar para cá, deixa eu fechar aqui, vamos olhar aqui no console, tá aqui um objeto, ok? Então, é como se ele fizesse todo o carregamento pra gente. Primeiro ele vai carregar, deixa eu explicar por partes para você entender. Primeiro ele carrega um script, depois chama outro, e aí depois que tudo está pronto, ele roda essa função aqui pra gente, tá bom? Então nessa função é onde a gente vai criar agora o nosso elemento, o nosso primeiro iframe. Então eu vou escrever um let video aqui, só para deixar ele de maneira global ali funcionando, e aqui eu vou colocar vídeo recebe, tá? Vai receber o que? Um novo, new YouTube, né? Player, ok? Eu preciso falar que o primeiro argumento dele é qual ID que eu tenho na minha página disponível para receber esse player. O ID é vídeo. Qual é esse ID, Maicon? Aqui, ó. ID vídeo. Tá bom? Então ele vai substituir isso aqui por um iframe. Legal. Agora, quais mais configurações que eu preciso colocar aqui? Agora eu preciso falar qual é o vídeo ID que eu preciso, né? Vídeo ID. Então ele espera essa propriedade aqui. Essa propriedade eu vou criar aqui fora, tá? Const vídeo ID vai receber aqui o ID de um vídeo, que eu vou pegar um outro vídeo qualquer e colocar aqui, tá bom? Ó, se você quiser pausar e escrever certinho esse nome, é porque esse daqui é um vídeo que ele é bem coloridinho, vai ser bem legal, diferente do que a gente tem aqui, para mostrar essa parte colorida funcionando legal de fundo. Beleza, tem o vídeo ID, que é uma coisa que eu preciso, e eu preciso falar quais events, tá? Quais eventos ele precisa ser controlado. E o evento que ele precisa ter aqui para ele ser controlado é o evento de onStateChange, que significa quando mudar o estado do vídeo. O que é isso, Mike? Mudar o estado do vídeo. Muito bem, o vídeo pode estar tocando, o vídeo pode estar pausado. Quando ele estiver tocando, a gente precisa avisar que o vídeo que está lá embaixo, lembra que a gente vai criar um segundo vídeo, quando eu der o play nesse aqui de cima, lá o de baixo tem que dar play também. Tá bom? Então aqui a gente vai receber uma função que daqui a pouco eu crio ela com mais cuidado. Function video state change. Daqui a pouco eu crio ela, tá bom? Ela vai receber aqui um evento. E aqui eu só vou colocar ela como referência. Então eu vou copiar o nome e colocar aqui como uma referência. Só isso, tá bom? Então nesse primeiro momento foi criado um vídeo, tá? E ele vai ser colocado lá na parte do meu vídeo. E está aqui o vídeo já está funcionando. Os erros que aparecem aqui é erro do YouTube mesmo. Então quer dizer, o primeiro iframe já existe aqui. Eu preciso criar um segundo iframe. O segundo iframe, eu posso até fazer o seguinte, ó. Let ambient light. Acho que vou escrever ele dessa forma mesmo. Ambient light. Cara, é quase igual isso aqui, só que eu só vou fazer um detalhe aqui, tá? O detalhe é, eu vou ligar essas luzes depois da minha animação de entrada. Ó, essa animação de entrada, quando ela terminar, aí eu vou ligar as luzes de trás. Então esse é o primeiro detalhe. Por quê, Mike? Porque eu já fiz o teste antes, pessoal, e essa animação de entrada, ela fica um pouco travada quando tem os dois iframes entrando aqui, tá bom? O primeiro já fica um pouco travadinho, mas o segundo fica super travado. Então por isso eu vou querer carregar depois. Só isso que você precisa entender nessa lógica, tá? Então se eu vou precisar carregar depois, eu vou criar uma função aqui fora, e ela vai ser responsável em create a nossa ambient light. Create ambient light, tá bom? Então ela vai ser responsável em criar. Então primeiro eu vou ter que ver o seguinte, vou criar uma variável de controle aqui, falando que o animation has ended, ou has ended, é isso. A animação acabou? Ela ainda não acabou. Então se a animação ainda não acabou, retorna. Quando a animação acabar, essa função vai ser chamada de novo, eu já te mostro em que momento. Mas quando ela for chamada de novo, aí sim eu vou pegar o nosso ambient light e vou criar quase os mesmos padrões que a gente vê aqui, tá? Vou até copiar tudo mesmo para ficar simplão de tudo, tá? Só vou mudar isso aqui, ó. Ao invés de video state change, eu vou colocar ambient state change, tá bom? E a gente vai ter também uma outra propriedade aqui, que é quando ele estiver pronto. Quando o vídeo estiver pronto, eu vou querer fazer uns ajustes. O primeiro ajuste nele vai ser mutar ele, eu tenho que deixar ele mutado, tá bom? Então, vou colocar ambient light ready. São duas funções que eu preciso criar agora.
Eu espero que na sua cabeça as coisas estejam sendo conectadas. A gente está literalmente criando um novo iframe. Vamos colocar no lugar desse cara aqui, tá bom? Que é Ambient Light. Deixa eu até pegar o nome dele certo pra gente não errar. Então aqui, ó, Ambient Light, colocamos no lugar dele. E aí ele vai ter o mesmo ID, obviamente. E os eventos quando estiver pronto, ele vai rodar essa função que eu vou criar agorinha, tá bom? Quando estiver pronto, ele roda essa funçãozinha que a gente cria daqui a pouco, ok? E quando ele mudar os estados, eu também preciso observar alguns detalhes. Legal? São duas coisas que a gente vai precisar fazer aqui, várias coisas, né? Então assim, em termos de estrutura lógica, tá quase pronto, tem um momento que eu vou precisar rodar esse cara aqui, né? E eu já te explico quais são os momentos. Um deles vai ser aqui no começo. É só para garantir mesmo que ele já rode aqui, tá bom? Não é necessário, né? Porque quando ele entrar aqui, provavelmente a animação não vai ter terminado. Mas eu vou deixar aqui. Vai que a animação terminou e tudo certo. Mas a verdade é que não. Vou tirar. Depois a gente vê. Bom, legal, pessoal. Então, até aqui, eu espero que vocês tenham entendido o que a gente está fazendo de JavaScript até aqui, porque assim, o código vai ficando cada vez mais carregado. Então, por isso eu estou indo devagar, mostrando para você exatamente, eu estou traduzindo o que o código está fazendo. Bom, se alguma das coisas eu deixei de traduzir aqui, peça ajuda aqui nos comentários e talvez o pessoal possa te ajudar, te explicando se alguma coisa eu esqueci de traduzir, legal? Então tá, agora vamos trabalhar então todas as vezes que o estado do vídeo mudar. Lembra que eu falei para vocês que teremos dois grandes estados principais para ele mudar. Então, ó, switch, a gente pode usar uma condição chamada switch e a gente tem o event.data. Esse event.data vai trazer para a gente dois casos. O caso que o YouTube player state, ele esteja playing, tá bom? Então, nesse caso de playing, ele vai fazer algumas coisas e terminar. Então, break é para terminar, tá? Vou até botar aqui. E temos o caso onde o YouTube player state, ele está pausado. Ele vai fazer alguma coisa e também vai dar um break, ou seja, vai terminar. O que é que ele vai fazer? Aqui vem a sacada. Quando eu colocar play no vídeo principal, tá, pessoal? Vídeo State Change é o vídeo principal. Dei o play nele, cliquei nele, ele vai pegar o nosso vídeo de Ambient Light, ele vai fazer um Seek-to. O que é Seek-to, Mike? Ele vai justamente colocar o tempo, né, o tempo do vídeo no mesmo tempo que está o nosso vídeo principal. E para isso eu vou pegar o Event Target, que é o nosso vídeo principal, e vou pegar o tempo dele. Get Current Time. Quem disponibiliza tudo isso daqui pra gente, Maicão? Current Time, Invert Time e tudo mais. Isso tudo tá vindo aqui por essa API do YouTube iframe, tá bom? Que ele tá criando pra gente. Então, ó, coloquei o vídeo de baixo, o vídeo do Ambient Light, no mesmo tempo que o meu vídeo principal. É isso, tá bom? Aí eu pego o meu vídeo do Ambient Light e dou um play nele também, tá? Play vídeo. Também preciso dar um play nele ao mesmo tempo que eu der o play no meu vídeo principal. Quando eu der pause no meu vídeo principal, vou pegar o meu vídeo de Ambient Light, vou colocar ele na posição, mesma coisa, tá? Do Event Target, do meu vídeo principal, na mesma posição, Get Current Time. Opa, vamos lá, Target, Get Current Time. Ok? Coloquei ele na mesma posição, peguei ele e pausei ele. Pause vídeo. Pronto, temos os controles desse vídeo aqui. Não vou rodar agora, porque esse vídeo ainda não tá na nossa página, ele não existe ainda na nossa página, tá? Inclusive, eu posso vir aqui e ver se vai dar erros ao eu dar play ou pause, né? Provavelmente ele vai dar alguns erros aqui, ó, que o vídeo não existe, tá bom? Não existe. Aqui eu posso vir e ser mais cuidadoso, por exemplo. Se não tiver o Ambient Light, ó, o Ambient Light Seek to Return. Então, se a gente não tiver essa propriedade ali, pode retornar. Deixa eu ver se essa é o suficiente, tá, pessoal? Só pra gente seguir aqui, mas cuidando com alguns errinhos, né? Não, também não é legal. Não é legal. Aqui, na verdade, se não tiver o Ambient Light. Deixa eu ver. Se ele for assim. Deixa eu ver se vai dar erro. Deixa eu limpar aqui, ó. Play. Vou dar o pause. Legal. Não temos erros. Tá bom? Show de bola. Então isso aqui é só um pequeno cuidado, caso o cara ainda não tenha existido ali. Agora a gente vai trabalhar quando ele estiver pronto, tá? Quando ele estiver pronto, ele vai pegar o nosso Event Target e vai dar um Multi. Isso aqui é muito importante, tá bom?
ele vai dar um mute quando esse aqui, Ambient Light, agora a gente está trabalhando nele. Quando o Ambient Light estiver pronto, já dá um mute nele. Legal? Vamos colocar esse Ambient Light na página já, pessoal? Que tal? Porque daí, se a gente já coloca na página agora, a gente já consegue ver nos controles dele daqui a pouco. Então eu vou pegar o meu app, const app, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui, ó. É o Document, Query Selector, tá? E aqui eu vou pegar a nossa tag app. Eu vou pegar e adicionar um evento nele, o evento de Animation End. Inclusive o Explorer tá lindo com animações, viu, pessoal? Tem muita coisa legal de animação no Explorer para você dar uma explorada. Ó, aqui no E, eu vou fazer o seguinte. Se o meu E, Animation Name, inclusive a gente trabalhou com animações no vídeo, num Bora Codar que tá disponível. Acho que tá disponível aqui no YouTube. Depois dá uma olhada. Appear, Return. O que eu estou dizendo? Vou traduzir para você agora. Estou pegando meu app, é esse cara aqui, ó. Tá bom? Legal. Estou pegando meu app e estou adicionando um evento nele. Então, o evento é quando a animação acabar, Animation End. Quando a animação acabar, roda esse pedacinho de código. Eu só vou verificar se essa animação que acabou agora, ela tem o nome Appear. Se ela não tiver o nome Appear, não faça nada, retorne. Mas, se o nome for Appear, né, ele não vai entrar nesse return, ele vai continuar o código. E é muito simples, eu vou pegar o Animation Has Ended e vou falar que ele acabou a animação, True. E aí eu chamo Create Ambient Light. Aí de fato eu coloco o iframe ali. Vamos ver? Tá ali, ó. Já está ali disponível o iframe, tá bom? Agora ele tem que ficar sobreposto, né? Lembra disso? Ele tem que ficar abaixo e com algumas propriedades mais bonitinhas nele. Então, vamos lá, vamos arrumar ele. Aqui um pouquinho de style. Ó, depois a gente volta no JavaScript, tá? Que a gente falta ainda coisas no JavaScript, nessa cerejinha desse bolo. Então em algum momento aqui eu tinha o iframe. Eu não vou trabalhar mais com o iframe, porque ele não é o que eu quero agora. Agora aqui eu vou trabalhar com a minha tag vídeo, ok? Isso aqui está trabalhando com a minha tag vídeo e vou trabalhar com a minha tag Ambient Light. A tag Ambient Light, ela vai receber o quê? Deixa eu ver se é esse o nome que eu coloquei, que eu já não lembro se é esse o nome. Aqui, Ambient Light, isso mesmo, tá bom? Então quais são as propriedades que eu vou querer aqui? Quero um posicionamento absoluto nela. Tá? Absoluto em relação ao quê? Em relação ao screen. Ó, o screen já é relative, então ele vai ser absoluto. Fazendo o quê? Fazendo uma sobreposição. Só que ele tem que ficar abaixo, né? Então o z-index dele, z-index, tem que ser abaixo. Eu quero pegar o inset e colocar como 0. Inset 0 é a mesma coisa, pessoal, da gente vir colocando as propriedades top 0, left 0. Isso é para posicionar um elemento, tá? E bottom 0, isso é para posicionar um elemento absoluto. Então, eu posso trocar essas 4 por apenas o inset 0. Eu vou garantir que a largura esteja em 100% e também a altura esteja em 100% desse meu elemento, tá bom? Vou falar com que o border radius seja também herdado, para que venha com a mesma arredondamento de borda. Vou avisar para ele que eu não quero ter eventos de click. Pointer events, seja que eu não quero clicar em nada nele, tá? Ele não vai ser clicável, tá bom? Vou fazer uma transformação nele, que é um scale, né? Em alguns navegadores o scale já está funcionando dessa forma, então posso colocar assim um scale. Então ele já vai estar maior agora, ó. Ele é um vídeo que está maior, tá vendo? Só o z-index dele é -1, tá, pessoal? Ele vai ficar atrás, ó, embaixo, -1. Pronto, tá lá atrás, ó, tá vendo? Então o videozão tá ali. Agora o que é que a gente vai fazer nele? Agora a gente vai pegar ele aqui. Vamos colocar um filter, e o filter vai receber um blur de uns 100 pixels, tá? Uma opacidade de 0.5 e vamos colocar uma saturação nele de 300%. Inclusive, há poucas semanas gravei lá no Explorer também, módulo 3, várias coisas sobre filter, que a gente fez ali umas animações muito legais com filter. Olha como que está a parte de fundo agora do meu carinha aqui. E se eu quiser apagar um pouquinho a luz do fundo, né? Você tá vendo a imagem de fundo ali? Se eu quiser apagar um pouquinho aquela luz do fundo, eu pego aqui no meu background, no meu body. Aqui eu posso colocar um backdrop filter e colocar aqui um brightness como, quem sabe, 0.5. Então a luz de fundo ficou um pouquinho mais apagada e a gente tem um destaque maior para esse cara. Agora lembra que eu falei, quando eu der play nesse, ele tem que dar um play no de trás também. Ó, já não tá funcionando legal.
tá bom? A gente vai fazer alguns ajustes aqui para ele funcionar, que é o nosso JavaScript. A gente tem que continuar no JavaScript para ele funcionar legal, tá? Então, vamos lá. Então, o Ambient Light, ele vai mudar os seus estados e tudo mais, a gente só precisa verificar alguns detalhes. Bom, aqui, pessoal, eu vou criar uma função. Como que eu poderia chamá-la? Estou pensando um nome aqui que eu posso otimizar, né? Better Ambient Light. Ou, como é que é o nome disso? Eu tenho um nome na minha cabeça, não tá vindo, tá bom? Que é um nome que não tá vindo agora. Então, ó, esse Event Target Mode eu vou jogar para cá e vou chamar essa função aqui, tá bom? Passando o Event. E aqui, ó, também vai ter um momento aqui do State Change, que eu também vou chamar ela. Que momentos? Aqui volta aquele switch que a gente viu agorinha. Vou aumentar aqui, ó. Switch. Então, o Event Data, ele vai observar aqui duas coisas, dois casos, tá? O caso do YouTube. Player State Buffering, ou seja, quando ele estiver sendo carregado. E o estado, aí eu posso fazer dois ao mesmo tempo quando eu quero agrupar, tá? Porque os dois vão receber os mesmos códigos. Player State, Playing. Nesse caso aqui, eu quero fazer justamente o meu Better Ambient Light, passando o Event. O que é que vai ter esse Better Ambient Light além de mutar? Não é só isso, tá? Eu quero observar aqui, deixar ele mais leve. O vídeo de trás, ele não precisa ser 100% da sua qualidade. Eu tenho que abaixar um pouquinho a qualidade dele, até para ficar mais leve, tá bom? Então, eu vou pegar aqui e criar uma const chamada de Quality Levels. Os níveis de qualidade, eles estão em Event, Target, Get Available, Label. Cara, eu tento traduzir na minha cabeça, é difícil. Get Available Quality Levels, tá? Pronto, peguei as qualidades aqui. Isso aqui vai vir um array, tá? Na primeira vez que ele rodar aqui, ó, que é no momento do ready, ele não vai vir com nenhuma qualidade. O vídeo ainda não está carregado, ele está iniciado, mas ainda não sabemos as qualidades dele. Tá? As qualidades dele a gente vai saber quando a gente der o play. Então, eu só vou verificar aqui se o Quality Levels não existir, né? Assim, se tiver Quality Levels, e se o Quality Levels, por exemplo, Find Index, não é isso. Eu tô viajando aqui. Cara, aqui tá começando um barulho. Uma máquina de lavar que tá me deixando doido. Calma aí. Quality Levels, Length, tá? Ou seja, eu quero saber se ele tem a sua propriedade Length. E eu quero saber também se o Quality Level Length, ele é maior que 0. Aqui, nesse caso aqui, pessoal, a gente tem ele já iniciado, já temos os níveis de qualidade funcionando, porque é um array. E é um array que ele vem assim, mostrando do maior para o menor quais são as qualidades, tá bom? Ele já vem nessa ordem, da maior qualidade para a menor qualidade. Então a primeira coisa que eu vou pegar nele, eu vou fazer um reverso nele para deixar da qualidade menor para maior. Só que algumas vezes a qualidade menor ela vem no automático, e automático também não é legal, porque o automático, algumas vezes, eu vou botar isso no console log para você ver, tá? Só falando é de um jeito, mas quando você vê, a coisa é outra, né? Limpar aqui, ó. Deixa eu ver se eu tiro erros. Tem algum top... Deixa eu só lembrar aqui. Não é aqui. Aqui. Acho que erros eu posso tirar. Então, ó, quando eu der um play, tá aqui, ó. As qualidades, pessoal, elas vêm assim, ó. Tá vendo? Eu já fiz o reverso. Deixa eu ver. Eu já fiz o reverso. Então, tá auto, tiny, small e tudo mais. Essa auto não me importa. Não me interessa. Por que eu não quero essa auto? Bom, porque essa qualidade alto aqui, ó, inclusive, ó, ele tá tocando lá atrás ainda, tá vendo? Tá tocando lá, depois a gente vai arrumar. Essa qualidade automática, ela vai ficar tentando sempre pegar a melhor qualidade que tá disponível pro cara, mas não é o que eu quero. Eu quero a Tiny, tá? Quero a qualidade Tiny. Mas nem sempre a Tiny está disponível, às vezes é Small, nem sempre é Small, às vezes é Medium. Então eu vou fazer uma lógica aqui bem pequenininha, tá? Bem tranquila, que é uma lógica, eu vou chamar ela de Lowest Level. Esse lowest level, ela tá chegando na seguinte fórmula. Quality levels, tá? Eu vou pegar aqui, quality levels, find index, ok? E aqui eu vou verificar só a qualidade, né? Se a qualidade ela for diferente da automática, pode pegar o index dela. Eu já sei que ele vai pegar a qualidade mais baixa. Então pode ser o tiny, pode ser o medium, qualquer uma menos, esse aqui é o menos, o automática. Pega a primeira que você encontrar aí, menos a automática. E aí você vai pegar o meu vídeo do target, que nesse caso é o de
é o segundo vídeo, né? Justamente o Ambient Light. E aí nele você vai fazer o Set Playback Quality como Quality Levels. Lowestest level. Então tá pegando a menor qualidade possível ali, tá bom? Bom, aqui tá aparecendo uns pequenos erros que a gente já dá uma olhadinha, tá? Mas eu quero ver o que com vocês? Eu quero ver quando eu der o play, tá? O que é que ele tá fazendo, se ele já vai estar tocando. Apareceu alguma coisa ali, tá tocando. Quando eu der o pause, ele não pausou. Aí eu posso estar com algum erro aqui na parte do Video State Change. Player State, Playing Pause. Não é pause, é paused. Quando eu pausar, ele é o paused, ok? Video paused. Muito bem. Deixa eu ver se tá faltando mais alguma coisa aqui, porque... faltando um break aqui. Mas isso aqui é só pra garantir, tá, pessoal? Código. Tá mais bonito. Eu acho que é isso. Vamos lá. Então, ele tá vindo ali. O que está, pra mim, né? O que tá ruim aqui é a questão da animação dele, né? Esse aqui é o seguinte, pessoal. Vamos lá. Aqui a gente vai ter que fazer no CSS. Vamos abrir aqui o CSS. A gente vai ter que fazer um pequeno hackzinho, tá? Hackzinho de CSS, que às vezes dá um probleminha ali. A gente pega um box shadow, coloca 00, 80 pixels de espalhamento, e a gente espalha aqui um RGB alpha. E esse aqui é o suficiente para ele ficar bem de boa. Então a gente pode iniciar aqui, quando as luzes acenderem, né? Elas acendem após a animação. Quando as luzes acenderem, já funciona legal. Aí eu dou play, ó, apagou a luz. Vai começar a rodar. Olha que legal, olha que bonito isso aqui. Cara, isso é muito bonito. Eu posso pausar aqui um pouquinho. E ele pausou também, tá? Posso dar o play de novo. Ele vai dar o play de novo. Vamos ver? Vai vir outra corzinha aqui bonita aqui pra gente. Legal. Agora, terminamos, tá? Tá bem? Eu só quero dar os créditos, tá? Dai a César o que é de César, não é isso? Então, primeiro, o Biro falou assim, Maicão, eu vi uma biblioteca que faz isso daí de maneira muito legal. Inclusive, eu já tinha terminado de gravar o vídeo de outra maneira. E falei, não, cara, então eu vou ter que gravar esse vídeo aqui arrumando essa biblioteca, colocando para que ele coloque a luz de fundo conforme o vídeo, né? Eu tinha feito de uma outra maneira. Então, primeiro, Biro, obrigado por falar da biblioteca. Segundo, de quem é a biblioteca? A biblioteca é do Bruno. O Bruno já trabalhou aqui com a gente na Rocket, inclusive, né? Foi nosso dev aqui. E, cara, o código praticamente é todo dele, tá bom? Eu li o código, entendi muito bem como que ele fez. Tem até aqui algumas outras opções aqui, esse step que eu tô vendo agora, que eu provavelmente esqueci desse step aqui. Mas deixa eu só ver se ele vai mudar alguma coisa aqui. Tá, não sei o que ele mudaria aquele step ali, mas tá tudo bem, tá funcionando legal. Então, Brunão, obrigado aí, cara, por fazer esse código. O Bruno tem esse código em Next, pessoal. Para quem gosta, tem esse código em Canva e em imagem também para fazer essa ideia. Então o código dele tá muito legal. É esse vídeo Ambilight aqui no YouTube, ou aqui no GitHub, tá? Dá uma olhadinha depois, dá uma estrelinha, tá? Deixa o Brunão olhar e falar, caramba, explodiu de estrela aqui, o que aconteceu? Aí vai saber que é do nosso vídeo aqui. Pessoal, agradecer muito a você por ter ficado, né? E uma coisa bem legal, tá, pessoal? Que você pode já procurar aqui em Bora Codar, né? Se você entrar em boracodar.dev, tá? Entra em boracodar.dev e você pode enviar o seu desafio final aqui e também acessa os desafios na comunidade. Por quê, pessoal? Você vai ver gente que já fez isso aqui com Tailwind, você vai ver gente que fez isso aqui com Next, com Astro. Eu acho que o pessoal lá, eles são muito legais na comunidade, sempre estão fazendo, então você pode aprender ainda mais maneiras de resolver esse desafio. Além do mais, tem os desafios anteriores para você fazer também com muita coisa legal para você se divertir, beleza? Foi muito bom ter você por aqui, te vejo no próximo. Um abração.